regulamentar o espaço. Vamos lá. Né? Quais são as... Lógico, você falou, deixa eu já fazer a minha colinha aqui. O que você falou que é importante para a gente verificar, fazer essa consulta da viabilidade. Fizemos lá a consulta da viabilidade, o espaço tá legal para eu montar a minha clínica. Dentro da clínica, dentro do espaço da montagem, vamos supor que pegou uma sala em branco e aí você começa a montar lá. O que é essencial, o que não pode faltar. Eu acho que tem coisas assim que, de repente, dá para esperar um pouquinho e tem coisas que eu acho assim que tem que ter. Senão, se você está fora das regras. Nossa, e é exatamente isso. Heitor, eu falo uma coisa assim que é muito importante. Quando a gente recebe uma visita em casa, né, a primeira coisa é aquela primeira impressão, né? Quando a visita chega em casa, tem aquela primeira impressão. E no nosso estabelecimento, a gente também tem essa primeira impressão. Então, a recepção é uma área física obrigatória que a gente precisa ter no nosso espaço. A recepção é uma barreira física, porque às vezes você aluga ou pega uma sala num prédio comercial, por exemplo. Aí você pega essa sala, está o corredor, abre a porta e já é a sala de atendimento. Ou seja, você está tendo direto a ligação de uma área suja, que é o corredor. O paciente vem da rua, né? E entra direto na sua sala de atendimento. Então, por conta disso, a vigilância sanitária, ela exige a recepção, que é uma barreira física mesmo, né? Uma barreira para evitar que você entre diretamente na sala de atendimento. E ali na recepção, eu vou falar assim um ponto que é fundamental vocês terem. A plaquinha de proibido fumar. Gente, o que a gente tem de clientes que recebem a vigilância sanitária e vem lá na exigência, nos itens não conforme, a ausência da placa de proibido fumar. A plaquinha de proibido fumar, presta atenção. Parece tão óbvio, né? Parece óbvio. Todo estabelecimento público tem que ter, o nosso espaço tem que ter, e tem que ser aquela plaquinha que tem um número da lei embaixo. Então, não adianta fazer essas personalizadinhas de acrílico, bonitinhas, porque vai ter que substituir por aquela que tem a lei embaixo. O logo, tudo certinho. A não ser que coloque a lei embaixo. Ah, tá. Tem que ter a lei embaixo. Tem que ter a lei embaixo. Pode até ser uma personalizada bonitinha, mas com um número da lei. Tem que ter o número da lei lá embaixo, tá? Então, ter a placa de proibido fumar. 2, na sua recepção, você precisa ter água e copo descartável. Ju, não vou dar água em copo descartável para o meu cliente. Não vou, acho isso absurdo. Tá bom, você vai ter vidraria, copo de vidro, vai precisar ter uma copa e uma pia na copa para lavar a vidraria. Você não pode lavar no banheiro, não pode lavar na sua sala de atendimento. Você precisa ter uma copa com a piazinha para lavar essas vidrarias. Tá? E aí vem o pulo do gato para você ter uma recepção nota 10. É o quadro de documentos. O quadro de documentos é assim, o fiscal ele chega no espaço, gente, ele já olha a recepção para ver se o profissional ele conhece ou não a área que ele está trabalhando. Porque o papel do fiscal é verificar ali se o ambiente não tem ali qualquer risco para você como profissional, e ele também está ali para verificar o grau de conhecimento do profissional na área que ele está atuando. Se ele conhece ou não, né, o que é biossegurança, o que são boas práticas. E quando ele olha assim pelas paredes, ele vê o quadro de documentos, ele fala, opa, esse profissional é diferenciado. Muitos profissionais já falam assim para mim, Ju, nesse momento o fiscal fala, olha, quase não vejo isso, já sei que seu espaço está ok. Então, esse é um passo muito importante. Isso tem que ficar na recepção. Visível ao público na recepção. Se deixar no corredor, mas tem que ser visível ao público. O mais interessante é que seja na recepção. E aí você pode fazer quadrinhos de diversas formas. Eu já vi espaços onde eles colocaram molduras, como se fosse de fotos, assim, na parede, e aí colocava os documentos. O que a gente mais encontra são aquelas molduras de acrílico, onde você tem várias casinhas, assim, para você colocar os documentos. Que documentos, né? Um quadro de documentos para colocar que documentos ali dentro. Você vai colocar a sua licença de funcionamento, você vai colocar o seu alvará sanitário. Quem tem conselho de classe, e aí é só quem tem conselho de classe, precisa colocar sua certidão de irregularidade. É necessário você colocar seu comprovante de dedetização, comprovante de limpeza da caixa d'água e, por último, o seu alvará sanitário. Por isso que regularização não é ter alvará sanitário. Regularização é esse conjunto de ações. E para você conseguir esses documentos, né, o processo, como a gente falou, processo, passo a passo. Então, eu estou falando aqui, é importante vocês fazerem a consulta de viabilidade na prefeitura. Depois, é importante prestar atenção ali na sua recepção.
E aí, enquanto você está fazendo esses ajustes, instalando a pia na sua sala de atendimento, é importante você já ir preparando a sua documentação, que é obrigatória. Legal. Que é a documentação sanitária. Ou seja, quais são... Aí você começa, ó, o exercício, gente, anota aí. Primeiro, quais são os serviços que você vai oferecer no seu espaço? Se você vai oferecer, vou dar aqui um exemplo. Eu vou fazer microagulhamento, vou trabalhar com intradermo pressurizada, vou trabalhar com toxina botulínica, com bioestimuladores, com preenchedores, vou trabalhar com peeling, vou trabalhar com PEN, vou trabalhar aqui com carboxiterapia. Enfim, falei aqui 8 tipos de serviços que você pode oferecer para o seu cliente. Então, você vai precisar ter 8 POPs, 8 procedimentos operacionais padrão. É um POP para cada procedimento. Eu vou ter parceria com uma profissional que é micropigmentadora. Vai precisar ter o POP de micropigmentação. Eu vou ter aqui um profissional que vai vir de vez em quando fazer extensão de cílios, design de sobrancelha. Vai precisar ter o POP de extensão de cílios ou design de sobrancelha. Já tenho 11 POPs aqui. Isso ela não precisa colocar naquele quadro de documentos. Aí, naquele quadro de documentos, vai estar o alvará sanitário para cada uma dessas atividades. A gente vai chegar aí. Certo. Então, primeiro passo foi a consulta de viabilidade, aí você está fazendo as adequações das áreas físicas, aí você vai fazer uma relação de todos os serviços que você presta, você e se você tiver parceiros dentro do seu espaço. Sim. E aí você vai definir, essas atividades aqui que eu estou fazendo, é de que área? É da área da estética. Essa daqui é a micropigmentação. A micropigmentação, muitas pessoas acham que está dentro da atividade da estética e ela está dentro da área da tatuagem. Sim. Importante, então, entender que eu tenho o Código da Estética. No Brasil, a gente tem um cadastro nacional das atividades econômicas. Então, estética. Todos os serviços da área da estética têm um código, que é o 9602502. É um código que vai fazer parte lá do seu CNPJ. Sim. Então, esse código equivale a todos os serviços de estética. Se você está na micropigmentação, o seu código vai ser da tatuagem. Se você tem uma profissional que vai trabalhar, por exemplo, com a parte ali de podologia, você tem um outro código. E aí você vai pedir um alvará sanitário para cada código. Isso é um ponto importante. Acaba pedindo alvará sanitário só para um código e os outros códigos. Então, é um alvará sanitário para cada código. Para cada serviço, no caso. Para cada serviço que você está fazendo. E é importante na organização, Heitor, não adianta você ter os POPs, não adianta você ter um documento que é o coração. Todo estabelecimento precisa ter um documento que chama Manual de Rotinas e Procedimentos. Gente, imagina aí o seu coração, que sem ele você não vive, seu pulmão para respirar, é esse documento. É nele que você vai falar, se acontecer uma emergência dentro do seu espaço, seu cliente escorregou, ele teve um mal súbito, e aí? O que você faz para prestar os primeiros socorros? Qual é o passo a passo? Qual é o passo a passo? Como é que você faz para limpar a sua sala de atendimento? Como que você limpa? Qual é a frequência que você limpa? Como que você limpa o banheiro? Como que você limpa a recepção? Produtos específicos de limpeza? Esse é um ponto importante. Dentro desse manual de rotinas e procedimentos, você vai colocar a lista dos serviços. Lembra que eu falei para você ter a sua lista de serviços? Sim. É o primeiro documento que o fiscal pede para vocês, gente. Qual a lista de serviços que você oferece? Não adianta você ficar lá na hora do fiscal tentando. Eu ofereço isso, mas você tem que apresentar para ele o manual de rotinas e procedimentos. Ele está te testando aí para ver se você vai apresentar o documento que ele quer ver. Com a lista dos serviços, com a lista dos saneantes que você utiliza, os desinfetantes. A gente fala desinfetante é o que a gente usa em casa. No nosso espaço comercial são saneantes. Precisa ter registro na Anvisa. A gente não pode comprar do tio que vende na Kombi, né? Que passa na nossa rua. Da garrafa. Não dá para comprar esse. Tem que ter registro na Anvisa. Então, você tem a lista dos saneantes, você precisa ter a lista dos seus equipamentos com o número de registro na Anvisa. Olha como as coisas vão organizando. Como que você limpa seu espaço? Você precisa ter o seguinte, aconteceu um acidente com pérfuro cortante. É passível. Quem trabalha com pérfuro cortante pode acontecer. E aí, o que você faz? É no pronto-socorro que está ali do lado da sua casa ou precisa levar num hospital especializado? Para reverter ali, para tomar até mesmo, às vezes, um coquetel. Sim. Então, você precisa ter isso tudo mapeado no seu manual de rotinas e procedimentos. Exatamente tudo o que é feito no seu espaço está lá dentro, tá? Inclusive os POPs, os temidos POPs, ou os amados POPs. Amados.